Bem-vindos a mais uma live 30 do Celinte. Agradeço desde já aí a presença e a participação de todos. Para quem não me conhece, Gaspar Carreira, sócio do Celinte, agente de transformação através da governança corporativa. Como vocês sabem, pela live, né, eu peço que todo mundo que tiver perguntas, elogios, críticas, o faça pelo chat. E à medida que a gente vai evoluindo com a live, a gente vai inserindo as perguntas de vocês dentro do nosso script. O Gabriel está nos apoiando hoje, que eu agradeço desde já, e vai estar colocando algumas informações no chat para vocês também da live sobre a Fátima, nossa convidada, e sobre o assunto que a gente vai estar discutindo. Bom, sem mais delongas, né? A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante. Muito se fala sobre a centralidade do cliente. Mas se o cliente não está no centro da governança, e a gente vê bastante isso nas reuniões de conselho, para quem afinal a empresa está sendo governada? Para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, tão delicado, Fátima Merlin, conselheira certificada pelo Celinte, uma expert em governança, palestrante e especialista em varejo e em Chopra. Fátima, à vontade. Muito obrigado pela Bom, presença. primeiro agradecer, né, a oportunidade para falar desse tema que é a minha paixão, né, a minha especialidade, apesar de ter feito minha primeira faculdade de economia, eu enveredei para o mundo de comportamento do consumidor e no caso, no varejo, a gente fala do shopper, né, que são aquelas pessoas com poder de compra e decisão que, de fato, frequentam as lojas físicas, virtuais e tudo mais. Então, uma honra estar aqui para falar desse tema, que, como diz o Mercadona, que é um dos varejos mais relevantes hoje do mundo e que cresce 2 dígitos, é ele que é o nosso chefe, né? Qualquer empresa, na verdade, consegue ter longevidade se mais do que atrair, converter e reter o cliente, né? Então é sensacional. Obrigada aí pela oportunidade. Nós te agradecemos, Fátima. Governança não é apenas compliance, não é apenas finanças, números, né? Envolve pessoas, relações e impacto. Então, Fátima, para a gente começar a esquentar, qual é a importância de trazer os stakeholders, de forma mais geral, para dentro da pauta da governança? Não, sensacional. Na verdade, a governança moderna, cada vez mais, pede e pressupõe nós irmos além, né? E além, integrando todos os stakeholders. A hora que ela se fecha ali no mundinho dela, olhando só compliance, olhando dados, indicadores financeiros, ela corre riscos significativos, né? Riscos seja no que diz respeito a perder resultados, riscos no que diz respeito à própria legitimidade da governança, riscos no que diz respeito à perenidade das empresas. Então, torna-se fundamental na prática de você entender que as empresas são construídas ali em redes, fazem parte de um ecossistema e que o cliente é parte relevante. Hoje, estudos que a gente tem, inclusive, óbvio que são mais focados no varejo, mas mostram que é o ativo mais importante de qualquer empresa, né? Eu realmente conhecer esse cliente, entender suas necessidades, hábitos, dores, e conectar isso com os problemas que eu quero resolver, sem dúvida nenhuma, deve estar pautado num pensamento estratégico para nortear todas as minhas direções. Lá no varejo, a gente tem uma linguagem de falar todos os P's conectados, né? Eu parto da minha proposta de valor e propósito, conecto com o meu público-alvo e essas duas inteligências eu vou definir todos os demais P's. E isso serve para qualquer tipo de empresa, né? Para eu definir meu portfólio, para pensar em estratégias de expansão, para planejamento estratégico, né? E não o tendo no centro das decisões, a gente tem ali inúmeros riscos atrelados a eles, muito mais ineficiência, uma série de questões que acabam impactando aí. Então, diria que fundamental esse olhar sistêmico para todos esses stakeholders, no sentido de garantir não só a nossa legitimidade e relevância, né, que é a palavra de ordem do momento para as empresas, é o quanto eu sou de fato relevante e o quanto eu soluciono problemas e dores reais aí do cliente para que eu possa vender mais e me manter ali eficiente e ter uma longevidade e consistência nessa jornada. Muito bom. E aí eu deixo uma pergunta para a reflexão da nossa plateia e de todos que vão nos assistir através do nosso canal no YouTube, onde nossas lives e marchas ficam gravadas. Reflitam. O conselho da empresa onde vocês atuam, discutem
os stakeholders, de uma maneira geral, se preocupam com isso ou apenas focam nos shareholders, nos sócios e nos acionistas? Fica a dica. Fátima, vamos para o ponto em questão. A centralidade do cliente está sendo negligenciada nos conselhos? Olha, por mais que todo mundo, se você olhar mercado, imprensa, agendas aí, vai estar lá e o cliente no centro, porque o cliente é o rei. Mas na prática, olha, nos últimos 8 anos, eu enveredei no mundo do conselho, para não falar o lado da consultoria, né? E na prática, das 20 empresas que eu já participei, apenas duas, quando eu cheguei, de fato, tinham na pauta do conselho temas correlacionados a cliente de 20, duas. Quando você vai para as empresas no dia a dia, na minha consultoria, a minha base de trabalho é conhecer o cliente. De cada 10 varejos, apenas dois de fato conhecem a fundo os seus clientes e usam os dados para tomada de decisões. Então, ele é continuadamente negligenciado. Nós temos várias pautas normalmente em conselho estratégica, mas deixam ele de lado ali, renegado a alguns indicadores, sem raramente incluí-lo de verdade, de maneira consistente, em pautas estratégicas. E quando o colocam muito mais para uma questão tática. Ah, estou perdendo o cliente. Aí eu vou olhar por que eu estou perdendo o cliente. Mas eu não desenhei nenhuma estratégia para reter, para fidelizar, né? Então, ele é extremamente negligenciado. Inclusive, a gente tem indicadores aqui que mostram o quanto a gente acaba impactando a nossa produtividade, a nossa eficiência, e tendo níveis de insatisfações maiores, com impacto significativo na experiência do cliente, porque a gente toma decisão pelos dados internos, ou por um olhar mais financista, ou por um olhar até de feeling e achismo, que ainda tem muito na tomada de decisão, principalmente no varejo, que é o mercado que eu atuo, né? E aí a gente acaba tendo resultados não adequados, e quando a gente vai olhar é porque fiz tudo que o cliente nem queria que eu fizesse, mas não foquei naquilo que era relevante para ele. Então, eu entendo e tenho dados que mostram que ele é totalmente negligenciado, e com a chance de impacto negativo em vários indicadores e vários resultados, né? Fátima, nesse sentido, e aí você tem uns minutinhos até para pensar, ou uns segundos, se o cliente tivesse uma cadeira no conselho, que Boa. decisões seriam diferentes? Olha, te garanto, vou falar muito mais pelo que eu tenho de vivência no varejo, mas acredito que em outras empresas sintam a mesma dor, né? Se ele tivesse essa voz no conselho, muitas decisões seriam diferentes. Uma delas, por exemplo, de produto, né? De sortimento, no caso do varejo, que é a linha que eu mais trabalho, mas portfólio para muitas indústrias. Só para vocês terem noção, gente, no ano passado se lançaram 40 mil novos itens para o varejo, né, indústrias lançando produtos. Na prática, desses, menos de 10% sobrevivem por mais de 2 anos. Então, olha como a gente tem coisas sendo feita que seria desnecessária, e a gente poderia direcionar muito mais os nossos esforços e os nossos resultados, né? Então, olha, eu vejo na prática, mudaria decisões relacionadas a portfólio de produto ou sortimento na linguagem do varejo, muitas vezes canais, né? Porque a gente fica lá naquela loucura de cada vez mais querer estar em vários canais, etc. Mas será que é o que o cliente quer e como ele quer ser atendido? Na questão da satisfação e da própria experiência desses clientes, né? Então, eu vejo ali que a gente acaba tendo muitas frentes que, para o olhar do cliente, ele fala, gente, eu só queria comprar uma geleia. Aí eu tenho lá tantas vertentes, segmentos, etc., que ele fala, ufa, que dor, né? A gente até tem no varejo um livro bem interessante que é o Paradoxo da Escolha. E isso vale para serviços, vale para empresas que prestam, mesmo que seja B2B. Então, acredito que muitas decisões aí seriam diferentes, de planos de expansão, de novos negócios, se a gente ouvisse mais o cliente e o colocasse no centro das nossas decisões, ou se ele tivesse essa cadeira efetiva aí para dar a canetada ali e o direcionamento, né? Algo que seria interessante, né, Fátima, fazer uma experiência, né? Que nem cliente, tem cliente oculto. Então, cada conselheiro ou membro de órgãos de Sim. governança da companhia, principalmente no varejo, que é mais adequado, deveria ser um cliente oculto, né? Ah, com E, certeza. e não ficar pedindo as coisas, solicitando.
pelas vias estratégicas, e sim como se fosse um Sim, canal, né, como se fosse um sim. cliente, para Não, sentir não a tenho dor, dúvida. efetivamente, do Exatamente. negócio. E muitas vezes a gente planeja ações muito mais nas nossas crenças ou até em estudos mais genéricos de mercado, mas ela não está alinhada às reais necessidades dos clientes ou conectado com aquilo que de fato a gente queira resolver pensando em dor, né? Então ela acaba não se tornando relevante. E aí, para todas as áreas, é portfólio de produto, é serviço, mas às vezes é comunicação, às vezes é ações de promoções, ofertas equivocadas, ou uma relação, uma experiência, uma campanha, um e-mail marketing, uma comunicação que não surte efeito naquele seu cliente, né? Então, é muito isso. Fernando Morei pergunta para gente, para você aqui. Fátima, a natureza heterogênea dos clientes faz com que a gente tenha tantos clientes bons como clientes ruins. Boa. Qual a tua visão acima de como manejar clientes ruins? Ou seja, vale a pena, abre aspas, educar ou demiti-los? Olha, Fecha aspas. excelente questão. Existe uma máxima no mercado que eu quero fazer tudo para todo mundo. Equívoco. Nós, tradicionalmente, as empresas, independente do setor que ela atua, você vai ter lá 20, 25, 30% dos clientes que respondem por 70, 80% do seu negócio. O que é importante? Você clusterizá-los. E aí existem muitas formas de clusterizar. Tradicionalmente se clusteriza por recência, por frequência, por valor, mas pode ser por segmentos, nichos específicos, missões, não importa. A hora que você clusteriza, você normalmente tende a ter lá de 4 a 6 segmentos de clientes. Então, vai ter aquele que é vamos dizer assim, a gente chama aqui de heavy user da marca, ou do Uhum. produto, ou da categoria, ou do setor, ou do serviço que você oferece, não importa. Eles, normalmente, esses heavy users, são justamente esses 15, 20% que faz 80%. Então, esse é o cara que você vai dedicar toda a estratégia, que você vai ouvi-los continuadamente, para você até criar ações para retê-lo, né? E você vai ter que criar ações cada vez mais para não perdê-lo e para antecipar eventuais mudanças na frequência, no relacionamento, na compra, e aí vai. Tem um outro grupo, que é aquele grupo mais intermediarão, que ele está ali entre os intermediários para mais e os intermediários para menos. E para cada um deles vão ser ações diferentes que a gente vai fazer. Mas não vai desenhar a nossa estratégia os focando. A gente vai ter ações aí mais táticas, que não compete ao conselho, mas compete à equipe lá de marketing, de CRM, comercial, para direcionar ações mais táticas. Mas tem um grupo que, de verdade, que normalmente é 1% dos clientes nas estatísticas que a gente tem. Tem empresa que, se tiver mais, precisa repensar aí como que ela está atraindo cliente, né? Daí tem uma questão aí maior. Mas, normalmente, esse 1% não vale o esforço de você querer investir para educá-lo, para transformá-lo e etc e tal, né? É melhor direcionar os esforços para aqueles que estão ali do intermediário para mais, do intermediário para menos, mas ainda não é aquele ruim. O que a gente precisa? Melhorar a nossa prospecção de cliente, melhorar a nossa qualidade e clareza na nossa proposta de valor, no conhecimento do nosso público-alvo, para direcionar cada vez mais ações para atração e não atrair qualquer oportunista, que a gente chama até, né? Então, eu diria, para os estragados, digamos assim, eventualmente é melhor repensar a forma de atração para evitar e minimizar esse impacto. E os que têm, o esforço muitas vezes é muito grande, o investimento é muito alto para você conseguir elevar um pouco esse patamar. Então, normalmente a gente recomenda deixar um pouquinho de lado ali. Fátima, estava ouvindo você e vendo algumas perguntas aqui, eu pensei, né? A gente está falando de stakeholders além dos clientes, né? Sim, Quando a gente pensa no varejo, né, que é a sua especialização, a empresa atinge clientes e não clientes, com as suas ações, com a sua imagem, né? A gente viu né, questões recentes, acho que ano passado, retrasando, de algumas grandes empresas do varejo cometendo atos, né, contra clientes que foram impactaram demais a sociedade, que a empresa quase foi cancelada, né, pelas redes exatamente. sociais. Como é que Sim. você vê isso? Como é que o conselho precisa se preocupar para essa abordagem mais global e mais ampla, que não só o cliente, mas a ter a sociedade como cliente, Sim, né, e não só é, o cliente que compra?
Hoje, e cada vez mais, até com as redes sociais, a gente tinha uma máxima há 20 anos atrás, até 20 anos atrás, na qual era assim, olha, cuidado, isso independe até se ser varejista ou qualquer empresa, era assim, se você oferecer uma experiência positiva para o cliente, bacana, ele vai influenciar até 8 pessoas mais, mas não tínhamos redes sociais. Mas, aliás, até 3 pessoas a mais. Mas cuidado, se você oferecer uma experiência ruim, e aí pode ser em qualquer aspecto, na comunicação, numa oferta, numa promoção, num relacionamento, numa entrega que não aconteceu, num produto que foi errado, num serviço mal realizado, independe do setor. Quando a experiência é ruim, ele atinge 8 pessoas. E isso eu estou falando até 20 anos, 30 anos atrás. Hoje é exponencial. Então, e aí que é importante o cliente estar na perspectiva estratégica, porque eu preciso desenhar não só questões de relacionamento e de como eu vou me posicionar no que diz respeito às conquistas, ao direcionamento, a perfil de cliente, a expansão, a desenvolvimento de coisas, mas também pensando em eventuais cenários de eventuais riscos que eu possa ter no relacionamento com esse cliente, que cada vez está mais complexo. E não é nem só com o cliente, é com o colaborador, com a sociedade que eu estou inserida, porque muitas vezes a gente tem que pensar sempre e cada vez mais, de novo, em ecossistema, né? O quanto eu e meu negócio impacta e as interferências que eu tenho no ecossistema. E a gente mapear e mitigar todas as interferências, porque os riscos podem vir de situações que não tenho nem mapeada. E aí eu me vejo numa seara muito complexa e às vezes para reverter o jogo é muito complexo, né? Então eu já tenho que antecipar eventuais situações para poder calibrar e pensamento estratégico, porque às vezes quando eu levo essa pauta para conselhos, poxa gente, cadê o cliente no centro? Eu sou a chata do cliente, né? Sou até conhecida como, ih, lá vem a Fátima, chata do cliente. É interessante porque a maioria tem essa resistência porque acha que eu estou falando de aspectos táticos. Ah, mas tático tem que estar ali na direção, isso daí é obrigação da operação. Eu não estou falando questões táticas de conversão, de retenção, eu estou falando num plano estratégico, num nível estratégico de pensar quem são nossos clientes, como que a gente quer se comunicar, se relacionar com ele, como que a gente vai criar plano para a retenção, para a experiência, para que ele se torne um promotor das nossas marcas, como vai ser executado depois as estratégias, aí sim é da diretoria, lá é dos executivos. Mas se a gente não direcionar, a gente vai estar tirando para todo lado e aí vai ter um monte de oportunista, um monte de cliente ruim, e por aí vai, né? Então eu vejo que mais ainda esse ponto que você trouxe reforça a relevância de ter esse cliente na estratégia, até para desenhar o direcionamento de como a gente vai atuar em várias frentes, né? Como que nós vamos nos posicionar em questões mais complexas, como nós vamos nos posicionar em questões de diversidade, na relação com a sociedade que eu estou inserida, e aí por diante. Então, eu acho que a palavra de ordem é sempre lembrar que as empresas fazem parte de uma rede interdependente, ou seja, um ecossistema, e que a gente tem que estar olhando de maneira estratégica para todo o ecossistema. Não adianta eu só pensar no fornecedor, não adianta eu só pensar no colaborador interno, não adianta eu pensar só no, principalmente, que aí todo mundo pensa nos acionistas e etc., se eu também não incluir o cliente dentro dessa seara. Porque, como eu disse, na minha visão e perspectiva, ele é o nosso maior ativo, mais do que qualquer outra frente, né? Sem ele, não vamos vender nada para ninguém. E aí, Fátima, vou trazer um ponto aqui que a Renata acho que trouxe é muito adequado para o nosso foco de atuação, né? A Renata Torres, e tem um pouco a ver com o que o Augusto traz também. O Augusto fala sobre a questão de informações, produto, portfólio, teriam sido levantada por pesquisas. E o Conselho não deveria estar atuando, dando as diretrizes estratégicas sobre essas pesquisas. E aí a Renata diz assim, entretanto, grandes empresas, né, pequenas, médias ou grandes empresas de capital fechado, também familiares, muitas vezes não possuem sistemas robustos. CRM é um sonho, ou nem é conhecido, né? Então, assim, não tem plataforma para estruturar e analisar informações. Uhum. Como endereçar esse desafio Boa. integrado ao cliente, com os clientes e os conselhos? Olha, até uns 30 anos atrás, a gente falava, poxa, é caro, é difícil, é quase que impossível sem sistemas conhecer o cliente.
Só que hoje isso não é mais verdade absoluta. A gente tem muitas formas de conhecer o cliente e formas até mais acessíveis. Então, vou te dar um exemplo bobo, tá? Que quando o cliente não tem nada e não tem nem sistema interno para construir, pode começar por ali. Se você baixar ali o Google Forms, ou se você baixar ali o SurveyMonkey e estruturar lá um primeiro formularinho basiquinho, simplesinho, de pesquisa com o cliente, você pode avaliar satisfação, você pode avaliar desejo, você pode avaliar o que você quiser. Até alguns dados relacionados a perfil. Até 100 respondentes e de forma fechada é até gratuito. Então, assim, entendo e concordo com a Renata, o maior desafio hoje não está em ter dados, mas está mais do que ter como que eu traduzo esses dados em informações relevantes e eu posso tomar decisões a partir dela, que aí é uma questão de não ter um perfil analítico, não ter sistema, não ter equipe, uma série de questões. Mas é, o conhecer hoje, ele tem sido mais, vou dizer assim, tem uma jornada ainda enorme para que aconteça, mas ele está evoluindo, né? Por N razões, pensando aí, né, no universo mais amplo, não só no varejo, por pesquisas ad hoc, que são aquelas pesquisas desenhadas, customizadas, por pesquisas quantitativas, sindicalizadas. O que não faltam são possibilidades. Até mesmo esse jeitinho caseiro que eu falei, não tenho nada que fazer. Eu vou dar o exemplo do varejo. O que o varejo faz quando ele não tem nada? Eu chego lá e falo: não, não, sem dados de clientes eu não posso te ajudar em nada. Então vamos fazer uma campanha, vamos fazer assim: olha, você ganha uma cesta básica, uma bicicleta, um carro, mas você tem que preencher esse cupom. Tem cliente que é tão básico, que ele não consegue nem fazer isso de forma interativa, num totem, num aplicativo, num site, num hot site. Então ele faz um papel mesmo, tem um trabalho de depois ter que digitar, e etc, etc. Então, assim, conhecer o cliente é um desafio, mas ele hoje está mais evoluído. O maior, assim, é crucial você medir, seja de maneira mais informal, seja de maneira mais estruturada, contratando institutos ou tecnológicos. Agora, o maior desafio que eu vejo na prática, no meu dia a dia, sobretudo no varejo, tá? Não sei dizer na área medicina, não sei dizer em alguns conselhos que eu tive de tecnologia, eu vejo também ninguém escuta o cliente. Ninguém chama aqui, vamos fazer um café da manhã aqui? Sou uma empresa de tecnologia. Vamos fazer um café da manhã com os nossos principais clientes e ouvir as dores dele, ouvir se a gente está entregando um bom serviço? Não fazemos. E podemos fazer. É uma maneira informal, é um grupo de discussão, mas não importa, a gente está ouvindo o cliente. Então, medir é importante, mas, e ouvir, né? Ouvir, medir, quantificar, mas uma vez que a gente conheceu, a gente entendeu as dores e etc, tal, motivações, perfis, comportamento, satisfação, enfim, é como eu traduzo todos esses dados, e aí é o maior desafio, em tomada de decisão, né? Então, aí que eu vejo o maior desafio. E aí a tecnologia, sem dúvida, poderia facilitar mais, é, investir em perfis mais analíticos, e no varejo eu acho que é o cenário mais drástico, é, de não acreditar em um olhar mais analítico, né? Eles querem um bom negociador, um bom comprador. Não tem muito uma cultura de ter lá uma pessoa de análise de dados. Hoje está mudando esse cenário, mas é uma jornada e é desafiadora. Muito bom. Claro que quando a gente fala, né, do cliente na cadeira do conselho, a gente está fazendo uma metáfora para que o cliente esteja na pauta do conselho, né? Exato, Mas empresas já começam a contratar conselheiros que representem a sua classe consumidora, né? exato. Muitas empresas, né, que tinham, né, somente as mulheres como clientes, não tinham mulheres em seus boards, passaram a ter, e por aí vai, Sim, né? Isso é sim. um processo evolutivo. E aí, muito a ver com a próxima pergunta, o Fernando Carvalho traz aqui uma pergunta para você. Você acha que um comitê de clientes, dirigido por um membro do conselho, né, pode funcionar bem? Que outras grandes pautas pode ter nesse comitê? E aí eu emendo, né, com a nossa próxima pergunta, quais são as recomendações práticas para que o Boa, cliente esteja na pauta estratégica do conselho ou da governança como um todo? boa. Eu vou falar até por experiência própria nos conselhos que eu cheguei. A maior parte dos conselhos que eu participei justamente me chamavam, mesmo que não empresas de varejo, para eu levar esse olhar do cliente, do mercado, do varejo para as empresas, seja de tecnologia, de educação ou de varejo, que é o que eu mais participo. Como eu disse, de 20, 18 não tinha.
como que você começa a trazer essa cultura do cliente? E é uma coisa sair da cultura tradicional orientada a acionista para uma cultura centrada no cliente. E é para todo mundo. As áreas correlacionadas não usam dados de clientes, o board não usa dados de cliente, tampouco o conselho. Então, tem um desafio cultural que a gente tem que trabalhar, e o melhor caminho, que eu posso dizer com convicção, é criar o comitê de cliente, onde tem uma participação de um conselheiro, normalmente acabava sendo eu, que tinha que liderar esse processo, mas a gente tem que ter dois olhares para esse comitê também. Um pilar estratégico, onde a gente vai estar discutindo é, a, a longevidade dos clientes, a retenção, a fidelização, novas tecnologias, o IA para conhecimento do cliente. Então, a gente está numa pauta mais estratégica do CX, né, que é o Consumer Experience, do UX, né, User Experience, blá, blá, Experience. blá. Mas tem que também ter um pilar ali tático, onde todo esse alinhamento, esse direcionamento, que depois esse responsável do comitê vai levar para o conselho, a reunião efetivamente, se desdobre também na operação. Né? Então, nas empresas que eu estou, a gente cria sempre um comitê estratégico do cliente, no qual eu participo, mas tem um comitê mais tático, que a líder do comitê estratégico, que é a diretora normalmente do CRM ou do marketing ou sei lá do que, ela vai dar o desdobramento para as atividades rotineiras, pensando aí nos KPIs chaves que a gente determina. E esses KPIs chaves, se é frequência, se é ticket médio, se é itens por cupom, se é CAC, se o custo do valor do cliente no tempo, não Tem, importa a CLV. métrica, definido a métrica, isso passa a fazer parte do board, do conselho, e ele vai mapear, vai acompanhar de maneira estruturada, então a gente vai ter métricas ali, a gente, inclusive de satisfação, né, o NPS ou qualquer outra métrica, de lealdade e etc., de custo de cliente, enfim, e isso também vai ser parte das metas das equipes, porque se eu não colocar algo que tenha a ver com o cliente em todas as áreas, vão negligenciar o cliente na hora da tomada de decisão. Então, isso tem dado muito certo nas empresas, pelo menos que eu participei e participo, criar os comitês, mas pensando nessa visão estratégica de pensar médio e longo prazo, ter o comitê tático para ir desdobrando isso na operação do dia a dia, ter essas métricas muito bem estruturadas, definidas e integrá-las nas áreas e no conselho, passa a fazer. Eu não vou só olhar EBITDA, não vou só olhar faturamento, não, vou olhar cliente, né? E quanto isso impacta no EBITDA, em todos os indicadores, né? Avaliar o impacto contínuo das decisões estratégicas na experiência do cliente e o que precisa ser ajustado. Então, está mapeando sempre a jornada do cliente, a experiência do cliente e trazer isso para uma pauta estratégica, né? E eu diria mais, tratar o cliente como se ele fosse um acionista de verdade, né? E aí, para isso, por quê? Porque, no fim das contas, gente, a nossa reputação enquanto marca está na mão do cliente e do colaborador, não está na mão do acionista, né? Se a gente promove uma experiência ruim, hoje, como eu disse, torna-se exponencial o que ele fala da gente e pode comprometer não só nossa venda, nosso faturamento, nosso resultado de curto prazo, compromete a nossa imagem de marca e aí perde reputação, afeta a nossa longevidade. Então, esse tratar o cliente na estratégia deveria ser ali um termômetro de reputação e longevidade das empresas. Isso é o que eu acredito e tento praticar nos conselhos que eu estou, né? Excelente. Está sendo quase uma masterclass aqui, Fátima. Espero que o pessoal esteja já anotando. Não, espero que eles estejam gostando, né? Com certeza, pelo chat aqui, se todo mundo entrar, vai ver que sim. E aí, antes de você fechar, né, já são 18h30, o Fernando Morei, né, pergunta algumas questões que você já tangenciou nessa sua última fala, já respondeu algumas, por exemplo, com relação a quais outras métricas, né, do cliente a gente deveria trazer para o cliente, para o conselho. E é lógico, isso varia muito de negócio para negócio, mas você já deu Sim. muitos exemplos. Mas ele traz a questão do NPS,
que é uma métrica que está sendo amplamente utilizada nas empresas, né? Não Uhum. sei o tanto quanto no conselho, mas na gestão com certeza. E ele Sim, fala, tem muito ponto de vista a favor ou contra essa métrica do NPS. Ele pergunta a sua opinião e se dá sim, para basear toda a sua estratégia de CX e de UX só com base no NPS. sim. É, tem contra e a favor, porque no meio da jornada se deturparam um pouco o NPS, né? Ele é uma métrica, na minha perspectiva, que quero trazer essa cultura do shopper no centro das decisões, e se vocês virem por aí, vários livros meus falam sobre isso. Tem lá, Meu Cliente Não Voltou e Agora, Shoppercracia e por aí vai. É, é uma medida super relevante porque ele nos traz um termômetro do relacionamento com o cliente, mas ele sozinho não quer dizer nada. Então, normalmente eu indico sempre para os meus clientes, eu tenho um NPS, eu vou incluir uma CSAT, que é uma pesquisa de satisfação, onde eu vou discutir temas relevantes para poder aprofundar o conhecimento e entender o que tem gap e oportunidade aí de melhoria. E não para por aí. Uma vez feito isso, eu preciso realmente responder de maneira adequada a essas inquietações. E uma vez que eu respondi, executando aquelas dores, porque senão não adianta também, o cara tá dando nota 5, nota 5, nota 5 em 10, e eu tô lá, escuto, pergunto, né, e não faço nada para mudar. Então, tem que vir o NPS, na minha perspectiva, ele é uma medida relevante, eu posso adotar outros mecanismos, mas eu gosto muito, mas sempre acompanhado com a pesquisa de satisfação para poder desmistificar algumas questões, principalmente no Brasil, que o brasileiro ele tem uma tendência de ser benevolente com algumas questões, mas quando a pesquisa ela é feita na hora, no momento, ela é muito positiva também, porque é o momento que ele teve a experiência. Se a gente passar daqui 6 meses, como foi sua experiência, então tem aí algumas questões a serem discutidas, mas eu voto a favor, sempre com esse complemento de que ela sozinha não pode ser pauta para a nossa estratégia. A gente tem que buscar inúmeros outros elementos, olhar comportamento, olhar histórico. Hoje, com a inteligência artificial, eu participo, eu sou advisor de uma empresa que ela é do Brian Harris, que foi o fundador do gerenciamento por categoria. E ele está trazendo a inteligência artificial no universo do gerenciamento por categoria. Então, hoje, se usa o dado da inteligência, inclusive, para predizer o que o cliente pode fazer amanhã. Então, a gente cria novas categorias no varejo, que hoje nem existem, a partir de uma situação. Poxa, eu mapeei ali um comportamento XPTO, juntei com uma pesquisa de atitude e de hábito e estilo de vida. Vi que a pessoa está lá querendo engravidar. Então, eu vou criar lá uma nova categoria de maternidade. Então, a gente está num universo que você tem que utilizar de vários elementos para compor as suas decisões. Não é só NPS, porque ele sozinho não vai te dar muita clareza sobre essa ouvidoria do cliente que a gente precisa ter, mas ele é uma boa ferramenta, na minha perspectiva, se bem aplicada, né? Assim como as outras áreas, né, você precisa de um cockpit e não de um único indicador para É fazer isso, a governança, né? totalmente. É isso. Para encerrarmos, Fátima, dica da Fátima para os conselheiros aqui, né? Se tivesse uma única bala de prata, o que a sua recomendação para que os conselheiros aqui presentes tragam para a pauta estratégica dos seus conselhos o assunto cliente na centralidade do negócio? Olha, como eu disse, né? Na minha perspectiva, a gente tem que ser, e eu gosto muito que você, o Vanderlei sempre fala, nós temos que ser ali o provocador da transformação, né? E como provocador da transformação, ou essa ponte para trazer os questionamentos, as reflexões, acho que a gente tem que se aprofundar nesse universo do cliente, trazer ali alguns elementos, porque quando eu levo um slide falando de como nós estamos relacionados ao cliente versus algum concorrente, na hora eles querem trazer a pauta para a estratégia. Então, eu diria isso, a gente, a hora que está lá num conselho, seja do universo que for, do setor que for, dá uma fuçadinha lá com marketing, poxa, não tem nada de cliente, mas olha o que o mercado nosso está falando, está fazendo, quanto que isso pode impactar de resultado no nosso negócio, você já vai trazer uma inquietação e consegue começar a trabalhar esse universo do cliente na pauta estratégica. Eu faço por aí, né? E contra dados não há argumentos, né? Então,
ter essa governança que o Vanderlei, o Celente apregoa, você também, construtivista, né, que apregou aí integração aí de todos os stakeholders, e o cliente é e eu diria que o mais relevante dentro dessa jornada para a gente pensar na longevidade ali, né? Então, buscar. Exatamente. Muito bom, Fábio. A governança construtivista, ela integra shareholder, né, os Aí, acionistas e os stakeholders. O olha, cliente no centro disso tudo. Afinal de contas, é ele. Ele é o termômetro e ele legitima o quê? A longevidade das empresas, que a gente prega tanto aqui através da perenidade adaptativa. Com é isso, eu isso. encerro e agradeço demais, Fátima, seu compartilhamento, né? Todo o conhecimento, experiência que você trouxe para a gente aqui. Agradeço a todos os presentes. Gabriel também tem informações para vocês no chat dos nossos próximos cursos. Espero vê-los pessoalmente em breve, dia 1º de novembro, no nosso fórum, o Conselho Transformador. Muito Muito bem. obrigado, Obrigada, uma boa gente. Um noite. abraço. Fátima, um Até beijo mais. Tchau, grande. tchau. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. abraço, gente.